Olá, amigos! A Holanda é o lar das pessoas mais altas do mundo, com uma altura média de 1,83 metros. A razão para isso é que uma grande parte do país está submersa na água. Então eles têm que ser muito altos para evitar serem inundados com cabeças. Brincadeira. O motivo exato não foi anunciado, dizem os cientistas. É a seleção natural, combinada com fatores genéticos e nutricionais que fazem a diferença. Claro, isso não é o que o mundo respeita a Holanda. Em seguida, em termos de população, a Holanda tem atualmente mais de 17 milhões de pessoas, com uma densidade média de mais de 500 pessoas, 1 km². Não é isso que o mundo respeita a Holanda. Agora vem a parte principal. A Holanda cobre uma área de cerca de 41.543 km², em que, cerca de 40% da área está abaixo do nível do mar. Isso significa que a Holanda é muito propensa a inundações. A partir do ano 800, a situação das inundações começou a piorar, devido à elevação do nível do mar devido às mudanças climáticas. Os fluxos de água em rios e lagos, conectando-se gradualmente com o Mar do Norte, causam inundações, destruindo casas e plantações. Embora os diques fossem construídos por pessoas em todos os lugares, eles não podiam impedir que a água do mar inundasse na maré alta. E, finalmente, uma ideia inédita foi proposta pelo engenheiro Larry. Trata-se de construir um grande dique, impedindo a entrada de água do Mar do Norte. No entanto, esta ideia tem dois grandes problemas. Um é muito difícil de construir. Em segundo lugar, o valor é muito grande. É necessário gastar todo o orçamento holandês, então será suficiente. Assim, o plano foi adiado indefinidamente. Na Primeira Guerra Mundial, o sangue foi derramado por toda a Europa. A Holanda permanece neutra. A guerra tornou os alimentos escassos, enquanto a população holandesa era grande demais para seu tamanho. Então eles precisam de mais terras agrícolas, para produzir alimentos. E mais um evento. Em 1916, uma grande enchente rompeu diques por toda parte. A água inundou e levou muitos municípios à falência. Em 1918, o plano de construção da maior barragem da história europeia foi aprovado pelo parlamento holandês. E o trabalho começou em 1920. A barragem foi nomeada Afsluitdijk, que significa dique secundando. Mas porque a água em ambos os lados, é chamado de represa. Em geral, chame-o de dique ou barragem, ambos estão corretos. Curiosamente, o proponente da barragem ainda é o engenheiro Larry. Agora ele é um ministro da irrigação. Primeiro, eles construíram um pequeno dique, ligando o continente à ilha vizinha. Em seguida, eles construíram duas ilhas artificiais a uma distância razoável e continuaram a construir diques, conectando-os. Dezenas de milhares de trabalhadores foram mobilizados. Muita pedra foi despejada no mar, para construir uma base sólida. A maioria é enviada da Noruega e da Bélgica. Dia após dia, ano após ano, a fundação do dique torna-se sólida. Em seguida, começaram a despejar areia e argila para preencher as fendas da rocha, criando uma robustez extra. Ao mesmo tempo, plantaram muita grama para que a areia não fosse levada pelo vento. Porque na Holanda, o vento costuma soprar muito forte. Em 1932, ou seja, após 12 anos, a grande obra foi concluída com 32 quilômetros de comprimento, 90 metros de largura e 7,25 metros de altura acima do nível do mar. A área dentro do dique se transformou em um grande lago. A água do rio começa a fluir e se estabelecer no lago. Para evitar a inundação, eles construíram um sistema de drenagem para o mar. Ao longo dos anos, o lago de água salgada gradualmente se transforma em água doce. Em 1953, o dique foi testado pela primeira vez, com uma tempestade histórica atingindo a Holanda. Os diques no sudoeste foram quebrados um a um, milhares de casas foram destruídas, 30 mil cabeças de gado foram arrastadas e muitas pessoas morreram. No norte, as pessoas ainda estão ilesas, graças ao grande dique que protege a enchente. Os holandeses têm um ditado famoso: Deus criou o mundo como os holandeses criaram a Holanda. De fato, isso é verdade. Muitas obras de prevenção de inundações foram construídas em todo o país, caso contrário a Holanda não conseguiria sobreviver até hoje. De volta à história da barragem de Afsluitdijk. Após a conclusão, os holandeses continuaram o trabalho de recuperação de terras, único no mundo. Eles construíram pequenos diques dentro das grandes represas para parar a água. Em seguida, drene a água para dentro para criar um solo fértil. Moinhos de vento gigantes são máquinas, ajudando a drenar a água de forma eficaz. Aproveita o vento, acionando os motores internos, formando uma máquina de sucção de água única. Desta forma, os holandeses aumentaram gradualmente a área de terra em 20%. E mais uma vez, eles fazem milagres. Use terras férteis, combinadas com tecnologia avançada para desenvolver a agricultura. Desde 2005, a Holanda sempre ocupou o segundo lugar no mundo, em termos de exportações agrícolas.
logo atrás dos Estados Unidos. Em 2019, produtos agrícolas e bens agrícolas trouxeram à Holanda 94,5 bilhões de euros, o equivalente a cerca de 111 bilhões de dólares, representando 12,2% do PIB, um número extremamente grande para um país tão pequeno. Além da agricultura, outras indústrias importantes incluem fabricação de máquinas, produtos eletrônicos, produtos químicos, metalurgia, serviços e turismo. Juntos, eles formam a forte economia holandesa, com um PIB em 2019 de 909 bilhões de dólares. O PIB médio é de 53.470 dólares. Assim, das desvantagens, a Holanda se transformou em vantagens, para se tornar o país mais desenvolvido do mundo. Muito bom para a Holanda. O vídeo termina aqui. Obrigado a todos por assistirem e gostarem. Se você achou o vídeo útil, por favor, dê um like e se inscreva no canal para nos apoiar. Adeus e nos vemos novamente.